pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 33 do nosso grande seminário, Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Encerramos o nosso vídeo anterior enfocando a dificuldade de Samuel ungir a Davi como sucessor de Saul, exatamente porque Saul ainda se encontrava no trono de Israel. Saul ainda era o rei. Também argumentamos a deficiência da visão humana em avaliar as pessoas em termos de caráter, personalidade, índole e etc. Nós temos muita facilidade em avaliarmos as pessoas através da aparência física, através do reflexo externo de seu comportamento. Nós não conseguimos ver o interior, o coração, a mente das pessoas. Deus é completamente diferente, meus amados. Deus diante de todas as coisas, tudo está patente aos seus olhos. Nada se pode esconder de Deus, porque Ele tem o poder de sondar o mais íntimo dos nossos corações, no fundo do nosso pensamento, no fundo da nossa vontade, no fundo, Ele vê o nosso interior. O Senhor não se deixa, portanto, enganar-se pelas aparências, ok? É só ler 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Lá está escrito assim: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos físicos, porém o Senhor consegue olhar para dentro do coração, para dentro da alma, para o interior, para o pensamento, para os desejos, ok? Então, meus amados, a rejeição de Eliabe acabou chocando a todos em função dele ser o candidato mais propício, o candidato mais forte, o candidato com maiores dotes para receber aquela unção, ok? Todos achavam que Eliabe era o filho escolhido. Mas a realidade, amados, é que Deus rejeitou a Eliabe, apesar de todos os seus dotes, qualidades e aparência, apesar da sua elegibilidade. Leiamos Provérbios 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura e estatura desse jovem, porque eu tenho rejeitado. Veremos a seguir que, semelhantemente a Eliabe, se apresentaram também os demais filhos diante de Samuel, mas sendo todos rejeitados. Jessé tinha 8 filhos, 7 estavam presentes ali, um estava no campo, que era Davi, cuidando das ovelhas, ok? De modo que os 7 que estavam ali foram rejeitados. Após aquele primeiro baque, quando Jessé, já meio desnorteado em função da rejeição de Eliabe, chama o seu segundo filho, da mesma maneira chama o terceiro, e da mesma maneira chama o quarto, e Deus foi rejeitando um a um, ok? Vamos ler 1 Samuel capítulo 16, verso 8 e 9, onde está escrito todo esse cenário. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. Mas Samuel disse: nem a este escolheu ao Senhor. Então fez Jessé passar a Samá, o terceiro filho. Porém, Samuel disse: também não é esse o escolhido do Senhor. E assim, meus amados, Deus rejeitou um a um os 7 filhos de Jessé. Vamos ler o verso 10. Assim fez Jessé passar diante de Samuel os seus 7 filhos. Porém, ao final, Samuel diz a Jessé: nenhum deles escolheu o Senhor. Samuel ficou meio tenso, meio surpreso, meio preocupado, porque ele observava que acabara-se os filhos de Jessé
e Deus não escolheu nenhum. Amados, alguma coisa estava errada. Samuel, então, intrigado com aquela situação, ele interroga a Jessé a respeito de se ter ou não mais algum filho. Isso está no versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Jessé está atônito, Jessé está sem fala, Jessé está pálido, Jessé não consegue entender o que foi que aconteceu, porque Deus rejeitou todos os seus 7 filhos ali naquele momento. Nenhum deles foi aceito pelo Senhor. Então, Samuel entende, tem que haver mais algum filho que não está aqui presente agora, ok? Na verdade, amados, todos achavam que era Eliabe o escolhido, ok? Eliabe era o primogênito, é ele quem tinha os direitos de primogenitura, e na visão humana, ele era o mais qualificado para ser ungido naquele momento, ok? Mas ele não foi escolhido, gente, ele não foi escolhido, porque Deus não se engana com as aparências, ok? Eliabe enganou a Samuel, sim, mas ninguém engana a Deus. Deus rejeitou a Eliabe e também todos os demais filhos de Jessé que estavam presentes ali. E se Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé, então ele pensou consigo: tem que haver mais um. Afinal, eu vim para ungir um dos filhos de Jessé e nenhum desses foi aceito como o escolhido. Veja o que Samuel diz para Jessé, e está escrito no verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E aí Jessé responde: não. Na verdade, não. Ainda falta o menor, mas ele não está aqui nesse momento. Meus amados, disse, pois, Samuel a Jessé: ainda precisamos fazer a nossa unção, e como ele não está aqui, se faz necessário chamá-lo. Jessé, ainda abalado por aquela situação, se vê forçado a chamar Davi. Ele que não se preocupou com Davi ali naquele momento, mesmo sendo seu filho, agora ele observa que ele vai ter que fazê-lo, independentemente do seu relacionamento particular com o filho. Observe também, meu amado, que Davi era o único que estava trabalhando ali naquele momento. Então Samuel manda buscar a Davi. Está escrito no versículo 11, no versículo B, no versículo 11 na parte B: envia e manda chamar esse jovem, porquanto não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Na verdade, amados, todos haviam se esquecido de Davi. Davi era como se não pertencesse à família. Davi se achava ocupado no campo, cuidando das ovelhas, e era lá o seu lugar. Quantos de nós, às vezes, nos encontramos exatamente na mesma situação, amados? Como que abandonados, sentindo-nos sozinhos, ok? Muitas das vezes até desprezado realmente por nossos relacionantes dentro do ambiente onde vivemos. Às vezes nós nos sentimos como que abandonados por todos. Mas Davi, apesar desta sensação, dessa realidade, ele soube confiar em Deus e esperar. E veja, portanto, o porquê dele ter escrito o Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor, mas ele se inclinou para mim. Ok?
É por essa razão, meus amados, que Davi sempre se deu com a vitória. Ok, amados? No próximo vídeo nós vamos ver então a chegada de Davi nesse ambiente, nesse meio, aonde todos estavam reunidos, aguardando a unção de um dos filhos de Jessé. Ok? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.